Então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao nosso Gota do Dharma. E essa nossa sessão de hoje, a gente vai contar com a presença do querido professor, doutor Daniel Tosi, que vai trazer para a gente um pouco desse convite da investigação de Titanupassana, desse fundamento da contemplação da mente, né? Esse terceiro fundamento que o Buda ensina de como apoiar a nossa mente no processo de contemplar, de investigar, de meditar. E esse objeto da mente que é tão amplo, né? E o desafio do Daniel oferecer pra gente o que é possível tocar e oferecer na experiência dele no tempo de 1 hora. A gente sabe que daria para ser, né, Daniel, umas 5 horas aqui só sobre isso. O Daniel ele é formado em psicologia, é psicanalista, fitoterapeuta, professor em saúde mental, tem mestrado em psicanálise, doutor em psicanálise e saúde mental. Então, alguém que já pratica há mais de 15 anos, tem várias formações na linhagem Vajrayama e agora na linhagem Theravada também. E alguém que vive profundamente, né, nesse caminho do Dhamma e que mora em Lajeado, no Rio Grande do Sul, mas tem práticas online também. Então, uma alegria. Muito obrigada, Daniel. Fica à vontade. Eu vou estar por aqui. Gratidão, Fábio, sempre uma honra, sempre muita alegria poder estar aqui, poder compartilhar um pouco do Dhamma, e o Dhamma que nos une, que cria essa correnteza de conexões positivas, de conexões corretas, de ensinamentos certos. O tema em si não é, de fato, tão simples assim, mas é possível. Então, a Titanupassana, a contemplação da mente, ou seja, a investigação dos estados mentais, é uma etapa também muito fundamental no Satipatthana Sutra, mas da mesma forma é fundamental no nosso cotidiano para no que diz respeito a uma saúde mental plena, né? Então, precisamos entender primeiro o, as raízes dos estados mentais, as raízes negativas dos estados mentais são a luxúria, a raiva e a ilusão, que é chamado de raga, dosa e moha. Até peço desculpas se às vezes falo um pouquinho em sânscrito e às vezes em pali, se mistura um pouquinho. E essas três raízes são as principais, vamos dizer assim, bases para os eventos mentais que devemos observar. São as bases das contaminações mentais. Lendo o Anguttara Nikaya, o Tathagata, o Buda, ele inclusive abre um pouco mais essas ramificações e vai mais além, citando a luxúria, ódio, ilusão, a raiva, a hostilidade, difamação, insolência, inveja, avareza, engano, astúcia, obstinação, rivalidade, vaidade, arrogância, embriaguez e negligência, que seriam as 17 contaminações essenciais dessas três raízes. Então, podemos ver como a mente, ela começa nesse aspecto, por exemplo, se nós observar dosa ou dosa, a raiva, a irritação, a inquietação, ela tem várias, vamos dizer assim, essa raiz tem vários filamentos que se conectam em nossa mente. E poder eh, estar atento, ter atenção plena, plena atenção a essas raízes, faz com que as outras manifestações não surjam. Porque aquilo que não surge
não é necessário se preocupar ou se ocupar. Aquilo que não surgiu, nada devemos fazer. E aí entramos um pouquinho, só um parêntese dentro do Satipatthana Sutta, e lembrando do Dhammapada, no qual, os versos mais conhecidos, né, no qual, os versos pares, no qual diz que a mente antecede todos os estados mentais, que a mente é seu criador, pois são todos forjados pela própria mente. Se uma pessoa falha ou age com uma mente impura, o sofrimento segue como a roda que segue o pé do boi. Mas, da mesma forma, se a mente antecede todos os estados mentais, como foi citado já na primeira parte, e da mesma forma, a mente sendo seu criador, se uma pessoa falha de uma forma contrária, em vez de impura e pura, a felicidade sempre acompanha ela, jamais é abandonada. Inclusive, nós vamos fazer uns exercícios meditativos para observar como o Buda traz alguns antídotos para poder tratar um pouco mais essa questão das contaminações mentais, né? Mas antes dessa prática, até vou passar essa parte depois para Fábio para poder colocar no grupo, é uma parte do Anguttara Nikaya, né, no qual o Tathagata ensina o conhecimento claro, a serenidade e a percepção. Essas duas palavras, serenidade e percepção, são fundamentais para a correta observação dos estados mentais. Se a mente não está serena e não há percepção, você não terá como ter uma visão mais clara daquilo que são os estados mentais. E diz que quando a serenidade ela de fato está desenvolvida, né, o Tathagata pergunta que benefícios alguém experimenta, né? A mente se torna desenvolvida. Sendo a mente desenvolvida, o que ela experimenta? A luxúria é abandonada. Quando o insight é desenvolvido, a sabedoria, panha, ela surge, ela é desenvolvida. Tendo a sabedoria, panha, sendo desenvolvida, há um grande benefício. A ignorância, a cegueira, a bicha, né? Ela é abandonada. Uma mente contaminada pela luxúria, ela não é liberta, né? Ela não há liberação, né? E ela liberta tão somente pela sabedoria. Por isso, o desenvolvimento da mente por meio de samatha e da sabedoria por meio do vipassana, culminam como fruto do Arahant, né? Que é descrita como a liberação imaculada da mente, liberada pela sabedoria, né? Panya Vimutti. Nesse caso aqui, Samatha é a condição para a liberação da mente e Vipassana para a liberação da sabedoria. Então, vou convidar todos vocês a fazer um exercício para observar os nossos estados mentais. Para tal, eu vou pedir para fecharem seus olhos, mais uma vez, observarem a respiração. Vamos tão somente estabilizar um pouco a mente e o corpo, para aí sim realizar algumas experiências para observar os estados mentais, mantendo
a mente no aqui e agora, aquilo que você estava realizando de pouco tempo atrás, tente deixar lá atrás. Aquilo que você irá fazer após essa prática, também evite pensar. Se permita estar no aqui e agora, observando como o ar entra, observando como o ar sai, não modificando a respiração, só contemplando a respiração. Relaxe todo o seu corpo, leve sua atenção para o topo da cabeça, para o couro cabeludo, para a sua testa. Deixe que todos os músculos e até os olhos relaxem. Deixe seus olhos afundarem para dentro da sua cabeça. Relaxe todo o rosto, solte o maxilar, boca, nariz, língua. Solte os ombros, mantendo o peito aberto, costas eretas, para que o prana flua com mais suavidade, para que o ar entre com mais suavidade, sem interferências. Relaxe glúteo esquerdo, glúteo direito, lombar, abdômen. Solte, liberte completamente a perna esquerda, a perna direita. Se for necessário, faça algum pequeno movimento de ajuste, não tem problema. Estamos estabilizando, ainda não estamos cultivando a mente. Relaxando a pele, as camadas mais profundas.
mantendo os olhos fechados, procurando uma camada silenciosa na mente. Existe uma camada silenciosa na nossa mente. Tenta encontrar ela. Será muito sutil. O Tathagata ensinamos 5 métodos práticos para remover os pensamentos prejudiciais e nós vamos praticar, treinar um pouco eles. Esse treinamento pode ser feito no seu dia a dia, em qualquer momento, em qualquer situação. Pensamentos prejudiciais relacionados à luxúria, ódio, aversão, desilusões, que levem a uma salubridade mental. Vamos observar a raiva. Observe a raiva. Observe que pensamento surge, que sensação, que forma tem essa raiva, que formação mental é criada para essa raiva. Observe se você tem consciência dessa raiva, dessa aversão, desse estado mental. Primeiro antídoto que Buda, o Tathagata ensina é procurar o seu oposto, a não raiva. Observe o objeto de raiva, seja qual for, e aplique nele benevolência, meta, bondade. Encontre uma fonte interna ou externa. Pode ser algo próprio, pode ser a imagem de um ente querido, de um momento agradável, para aplicar sobre essa, esse estado mental prejudicial que é a raiva. Tossa. Aplique benevolência, aplique meta sobre esse estado mental.
Observe como se sente. Lembrando da não raiva, um estado livre de irritação, mas também que transborde benevolência. Faça uma inspiração profunda, solte o ar pela boca. Talvez o mal-estar seja muito grande em relação a essa raiva, a essa irritação. Talvez haja muita mágoa, muita dor. Então, o Tathagata ensina uma segunda forma. Tente observar novamente aquele objeto que causou, vamos dizer assim, desenvolveu, fez você sentir raiva. E observe, aplique como antídoto a sabedoria. Ou seja, o que que eu ganho sentindo isso? Observe as consequências das ações de manter essa aversão. Lembrando que toda aversão é como jogar uma brasa incandescente, algo que queima para outra pessoa. Talvez você possa acertar essa outra pessoa com uma brasa incandescente e queimar. Talvez a pessoa se esquive. Mas de qualquer modo, você primeiro vai ter que segurar essa brasa e se queimar. Primeiro você vai se machucar. Então, observe a consequência da ação. Se a primeira forma, se a benevolência não for tão forte. Será que eu quero me queimar? Outro modo, se aí mesmo assim ainda não funcionar, há vários modos, mas se mesmo assim a raiva ainda ela se mantém, você pode aplicar equanimidade, ou ainda pode aplicar nele os quatro Brahmas Viharas, que são os principais antídotos.
observando a mente, observando o estado mental da raiva, da aversão, mas sem ser duro com a mente. Seja amigo dele. Inspiramos novamente, profundamente. Vamos focar um pouquinho em raga, a luxúria. A luxúria, ela queima. A luxúria faz com que a ignorância se mantenha. A luxúria faz com que outros estados prejudiciais surjam. Ela queima de fato. Da mesma forma, observe o que surge na sua mente perante a palavra luxúria e não aplique unicamente a conteúdos talvez sexuais, mas a outros conteúdos. Deixe que a mente mostre as associações que ela faz perante a luxúria. Quais são os benefícios que tenho mantendo a luxúria? Esse estado prejudicial. Lembrando que quando a luxúria é abandonada, a mente é desenvolvida. Não há desenvolvimento como obstáculo da luxúria, com essa raiz venenosa, tóxica. Não há insight se a luxúria ainda flui no seu coração. Pode haver um pequeno insight, mas não será um insight luminoso. Não haverá uma liberação imaculada da mente.
Agora vamos observar Moha, a ilusão. Para muitos, talvez a contaminação mais complicada, a cegueira. Ela cria confusão na mente. Não deixa ver a realidade dos fenômenos. Não deixa equilibrar a mente. Não deixa que seja evitada a contração e a distração. Sankita e Vikita. Ver a realidade como ela é pode ser muito doloroso, mas a realidade é fruto daquilo que nós temos como agregados. Não significa que a realidade não exista, que esse mundo não exista. Isso aqui é um pouco diferente daquilo que percebemos. Inspiramos profundamente, soltamos o ar pela boca com suavidade. Lembrando que a mente não é afetada pela luxúria, pela raiva, por essa cegueira, essa mente se afasta das raízes prejudiciais e começa a criar uma contra-raiz, que é o caminho do Arahant. Cria essa teia de pensamentos corretos, que é fundamental. Pode abrir os olhos, observe como está se sentindo, observe os pensamentos que surgiram ao observar essas raízes. É importante lembrar que a observação da mente inclui a atenção a pensamentos, emoções, processos mentais, com o objetivo de desenvolver uma compreensão mais profunda da própria experiência mental. Então, nós temos uns minutinhos, temos aqui para nós poder conversar também um pouco, né? E
Vamos ver se for possível, Fábio, nos fazer umas duplas e vamos ver como podemos fazer um pequeno grupo para conversar entre vocês como foi a sensação de observar a raiva. Vamos só focar na raiva. E qual método foi mais simples para vocês? O método foi aplicar os quatro Brahma-viharas, benevolência. Não, esse método não foi bom. Eu preferi ver as consequências dessa raiz venenosa. Ou talvez um outro método que você tenha desenvolvido. Então, vamos criar umas pequenas salinhas e vamos dar uns minutinhos, 5 minutinhos para vocês conversarem um pouco. Ok, pode ser 3 minutos cada um fala e Isso, depois uns máximo 2 minutinhos finais, algo assim? Pode ser. perfeito. Tá bem. Então, nos vemos já já. Então, nós fizemos a partilha final, depois dos grupos, nas salinhas de prática. Ouvimos a sabedoria que surge desse encontro com essas três contaminações, né? Dessa forma, o desejo, a ignorância, a raiva que nos cegam de ações hábeis, de poder realmente olhar para si mesmo e para os outros e agir de uma maneira que transforma, uma maneira hábil, uma maneira coerente, equânime. E terminamos a nossa prática, então aqui a gente deixa só a parte inicial. Quem quiser vir nas próximas, às quintas-feiras, sempre às 8 da manhã do Brasil, meio-dia de Portugal. A gente vai dar um intervalo de algumas semaninhas, voltamos no dia 22 de maio e esperamos vocês. Estaremos aqui com a Diana de Holanda. Um abraço a todos, que possamos construir a paz, que possamos cultivar uma paz que inclua todos, que possamos ser paz. Até a próxima.